Estes primeiros slides são só para nos entendermos, são slides de introdução, mas queria aqui recordar a afirmação de Paula Brandes, Razini e Oliveira, de que matemática é um património cultural da humanidade. E, de facto, o trabalho que nós desenvolvemos está relacionado também com a matemática, que é um património cultural da humanidade, e a sua relação com o património cultural material da cidade de Setúbal. Também um dos pressupostos deste trabalho foi perceber que é importante, desde sempre e cada vez mais, desenvolver uma atitude positiva das crianças e depois dos alunos mais velhos face à matemática e à atividade de fazer matemática, e que relacionar esta disciplina com o meio envolvente e, em particular, com o património da região, pode ser uma maneira de contribuir para o desenvolvimento desta atitude positiva. Centrando-me e focando nas aprendizagens essenciais, também não é uma ideia nova, mas é uma ideia cada vez mais atual, é sempre atual, para além de desenvolvermos conhecimentos matemáticos associados às várias temáticas, é importante também termos presente o desenvolvimento das capacidades matemáticas transversais, essenciais e, sobretudo, no século XXI, são efetivamente essenciais. E embora alguns dos exemplos que eu vá apresentar tenham quase todas ou algumas destas capacidades matemáticas, de facto, vou sobretudo destacar as conexões matemáticas, tanto internas como externas. Todo este trabalho teve, e todo o trabalho que o professor desenvolve na aula de matemática está sempre associado a tarefas, e de facto as tarefas que nós propomos aos alunos determinam fortemente a aprendizagem da matemática, e por isso quero destacar aqui a questão também, não é? E tendo em conta a questão das conexões, destacar a articulação da matemática com outras áreas do conhecimento e com a realidade, com o meio envolvente, etc. E por isso, como já referi, este projeto teve como finalidade sensibilizar os alunos para a matemática escondida. De facto, ao nível do primeiro ciclo, e não é apenas em Setúbal, há todo um trabalho de visitas de estudo para que os alunos do primeiro ciclo conheçam o meio envolvente, conheçam os monumentos. No segundo ciclo também, muitas vezes, realizam-se visitas de estudo, mas aquilo que nós pretendemos foi desocultar a matemática que existe nos monumentos, portanto, no património cultural material, neste caso da cidade de Setúbal. Foram identificados, eu vou aqui apresentar uma pequena parte, não é? Foram identificados quais os monumentos a partir dos quais podíamos trabalhar, e aqui vou apresentar alguns exemplos de algumas tarefas que foram desenvolvidas com os alunos, sobretudo relacionadas com o Cruzeiro de Setúbal, que existe junto à Igreja do Antigo Mosteiro de Jesus, portanto no largo, naquilo que é chamado pelos setubalenses do Largo de Jesus, que devo dizer que neste momento, tenho aqui uma imagem, neste momento está todo com relva nesta altura, e isso vai ser importante para perceberem as atividades que desenvolvemos. Nesta altura, o chão desta zona envolvente estava toda coberta com mosaicos quadrados. A zona não é uma zona retangular, mas estava toda coberta com mosaicos quadrados. É quase retangular. Portanto, eu desenvolvi uma investigação baseada em design, houve um trabalho de campo e, como eu já referi, foi todo um trabalho desenvolvido em colaboração, e agora vou falar sobretudo da EMA, que a EMA está aqui, porque as tarefas que eu vou apresentar também são as tarefas desenvolvidas em conjunto com a EMA e com as turmas dela do 5º ano. O que nós fizemos uma primeira construção de tarefas. Essas tarefas foram experimentadas com os alunos e em seguida foram
algumas delas reformuladas de acordo com os dados que foram analisados decorrentes da experimentação dessas tarefas. E, portanto, eu vou dar aqui alguns exemplos das tarefas envolvidas no 5º ano. Emma, e agora, a partir daqui pode-me ajudar. Portanto, o que é que nós fizemos? Para além de pensar num primeiro conjunto de tarefas, houve uma preparação da visita de estudo, portanto, combinámos que, uma vez que estes alunos do 5º ano não tinham efetuado nenhuma visita de estudo, neste caso ao Largo de Jesus, para visitar o cruzeiro, pensámos que seria importante, antes de, ou para desenvolver as tarefas, poder desenvolver uma parte delas mesmo no contexto, e, portanto, foram feitas algumas reuniões com a professora Emma. A Emma fez também a articulação com a professora, com a colega que dava a disciplina de História e Geografia de Portugal. Eu fiz uma primeira construção, portanto, um primeiro draft das tarefas que foram adaptadas em conjunto com a EMA, no sentido de adequar a linguagem, os conhecimentos que os alunos já tinham, etc. E a EMA fez aquilo que nós chamámos um caderno de registro, e levámos também a recursos variados. Portanto, o caderno está a ver-se aqui a imagem, uma vez que muitas das tarefas no âmbito da matemática iam ser mesmo realizadas pelos alunos no espaço envolvente do mosteiro do Convento de Jesus. Emma, quer acrescentar alguma coisa? Professor, acho que estás a descrever muito bem aquilo que foi feito, não há nada que eu possa acrescentar, não é? Só que, efetivamente, quando propusemos isto aos alunos, eles ficaram entusiasmadíssimos para tentar perceber como é que a matemática ia entrar numa visita de estudo a um monumento, não é? Como é que eles iam ver uma coisa que achavam que era de história e, afinal, a matemática ia estar relacionada e, portanto, estavam muito expectantes. Obrigada. Então, aqui, esta é a frase que eu acho, e está aqui pelo menos a Paula, uma das responsáveis pelas aprendizagens essenciais. Eu acho que esta é das frases mais felizes e mais interessantes que existem nas aprendizagens essenciais. De facto, a matemática é única, mas não é única, e, portanto, nós temos de, por um lado, perceber a sua singularidade, mas, por outro lado, temos de ser capazes de trabalhar com os outros e trabalhar com as outras disciplinas, não é? E aqui destaco exatamente esta ideia, que acho que realça aquilo que foi feito nesta primeira fase, em que se trabalhou a história, a professora de história trabalhou os aspectos associados à história, a Emma fez uma compilação também dos aspectos históricos associados ao monumento que nós íamos visitar. Depois, já no Largo de Jesus, esta é a EMA, nós fomos todos de autocarro, os alunos, estávamos em abril ou maio, estava um dia muito bonito, os alunos divertiram-se imenso, além de tudo o resto. Aqui a EMA está a fazer a contextualização, e a seguir os alunos observaram, também perceberam o que era um cruzeiro, e a seguir foi colocada uma questão, que era qual é que poderá ser a altura do cruzeiro. E, portanto, os alunos, e lá está, aqui estão a ver, os alunos trabalharam em grupo, tinham o tal caderno de atividades onde iam registando, onde iam resolvendo tarefas, onde iam tirando apontamentos, e aqui a primeira investigação em que se envolveram é qual é que pode ser a altura do cruzeiro, como é que se pode estimar uma altura, e depois de estimar essa altura, como é que poderiam encontrar uma altura aproximada. E, portanto, lá, começamos por ter e destacando a questão, claro que estamos perante uma investigação que é a resolução de um problema, mas aqui quero destacar a questão das conexões externas e destacar este objetivo.
que é aplicar ideias matemáticas na resolução de problemas de contextos diversos, outras áreas de saber, realidade. Neste caso, de facto, tratava-se de resolver um problema num contexto que, de facto, é a realidade e associada a uma obra arquitetónica, não é? Também temos, não é? Temos desenvolvimento de capacidades transversais, mas temos também conhecimento matemático, o que é que significa, e a EMA aqui envolveu-se numa discussão com as crianças, o que é que significa estimar uma medida, como é que vão estimar a altura, o que é que vão usar para comparação, e os miúdos falaram, os vários grupos deram várias ideias, podem comparar com podiam comparar com a altura do colega mais alto, do colega mais baixo, com uma vara. Houve várias ideias e a seguir colocaram mãos à obra. Eu já disse, nós levávamos varas sem... Não tínhamos nem fitas métricas, nem metros, nada disso, mas levávamos varas e cordas. E os alunos envolveram-se em encontrar estratégias, primeiro para estimar a altura e a seguir para identificar uma altura aproximada. Portanto, isto são alguns exemplos das respostas deles, dos grupos, no tal caderno de registro, e, por exemplo, este grupo identificou que a altura do cruzeiro devia ser aproximadamente 6 metros, porque eles até sabiam que o colega mais alto tinha cerca de 1,5 m, que devia ser para aí 4 vezes a altura dele, e, portanto, usaram aquele valor aproximado. Depois foram tentar medir. Para medir só tinham as tais varas. As varas arranjámos nós, as varas eram muito compridas, mas de facto muito fininhas, e portanto não funcionou muito bem, entortaram. Os alunos tentaram pensar como é que poderiam resolver a situação. Depois também houve a discussão, será que deviam incluir na altura do cruzeiro a altura dos degraus? Portanto, tudo isto suscitou discussões muito interessantes associadas à questão de medir um comprimento, o que é que significa medir, uma medida é sempre um valor aproximado, etc. Depois tentaram também usar a ideia de duas varas perpendiculares, o que é que significa ser perpendicular, como é que poderiam marcar a altura numa das varas. Portanto, houve várias ideias aqui em discussão, mas não se conseguia chegar a nenhum resultado plausível. E então a professora, nós já tínhamos combinado, proposto, era um dia de sol, como se pode ver aí na fotografia, proposto é se usássemos a sombra. E a partir daqui a EMA explica como é que se podia medir a sombra do cruzeiro e eles fizeram isso, portanto mediram a sombra do cruzeiro, mediram também a sombra de alguns deles, e esta investigação foi deixada para ser continuada na sala de aula. Portanto, isto foi uma coisa que aconteceu. Portanto, nós tivemos uma tarde inteira neste espaço, e aquilo que aconteceu foi que lançámos algumas investigações, os alunos recolheram alguns dados, mas tudo não, mas algumas destas investigações foram terminadas na sala de aula, ao longo de várias aulas e ao longo de algumas semanas. Portanto, isto foi o início, no fundo, de um projeto também associado à descoberta da matemática escondida em alguns elementos do património cultural de Setúbal, mas depois tudo isto foi repegado e aprofundado na sala de aula. E esta foi uma das investigações. Portanto, agora já na sala de aula, a EMA teve de introduzir o que era uma proporção, como é que a partir do saber a altura de um aluno. Depois na sala de aula o que eles fizeram, eles tinham registado nas varas a altura, ou seja, o comprimento da sombra, o comprimento da sombra do cruzeiro, e a partir daí transformaram isso em medidas convencionais, portanto, transformaram isso, usaram a unidade de medida métrica, e a partir daí, e usando as proporções, conseguiram chegar a valores aproximados
da altura do cruzeiro a partir das sombras. Portanto, tenho aqui 2 exemplos daquilo que os grupos disseram. Um dos grupos disse, para saber a altura do cruzeiro, medimos a sua sombra com 2 paus e depois com 1 pau medimos a sombra da nossa colega Laura e depois na sala de aula medimos com uma fita métrica os centímetros dos paus para saber a altura, multiplicámos a sua altura, que é 1,53 metros. Pronto, e aqui está todo o procedimento explicado para chegar à conclusão que a altura apenas do cruzeiro era aproximadamente 4,4. Outra resposta associada à mesma questão, comparámos a altura real de um elemento da turma com a respectiva sombra, medimos também a sombra do cruzeiro, usámos uma regra de 3 simples, propriedade fundamental das proporções, para descobrir a altura do cruzeiro. Portanto, resumidamente, através desta investigação, os alunos puderam envolver-se em atividades que contribuíram para o desenvolvimento das suas capacidades matemáticas transversais e, em particular, naquilo que diz respeito a conexões matemáticas, uma vez que tiveram a oportunidade não só de aplicar ideias matemáticas, mas até de aprender ideias matemáticas que, por exemplo, a questão da regra 3 simples, da identidade fundamental das proporções, que de facto foram introduzidas naquele momento, porque era necessário para descobrir, entre aspas, a altura do cruzeiro. Portanto, em termos do conhecimento matemático, temos também aqui aquilo que as crianças puderam compreender, aprender. Uma outra investigação que foi lançada também no contexto, portanto, lá no Largo de Jesus, foi, então, como é que poderemos saber a superfície total do largo? Também, numa primeira fase, estimar as dimensões e depois indicar um valor aproximado da área. Portanto, também aí as crianças, os alunos identificaram como é que devemos de estimar e depois como é que devemos de indicar um valor aproximado da área daquela zona. Como já vos disse, e percebe-se um pouquinho, o chão estava todo dividido em mosaicos e, portanto, os alunos envolveram-se, primeiro alguns contaram passos, mas depois envolveram-se na contagem de mosaicos e, mais uma vez, temos aqui a questão das conexões externas para levar a cabo esta investigação. Portanto, as crianças contaram os mosaicos, contaram quantos mosaicos existiam em termos do comprimento, em termos da largura, portanto isto não era bem, como eu vos disse, um retângulo, mas era aproximadamente, e mobilizaram a forma da área para identificar, alguns mobilizaram a forma da área, outros contaram por filas e a partir daí identificaram o número total de quadrados. Portanto, houve várias maneiras para chegar a esta conclusão e claro que houve resultados muito diversos. E tudo isso, portanto, houve resultados muito diversos e mais uma vez a EMA, numa aula destinada para este efeito, para trabalhar as questões associadas à área, trabalhou o facto de porque é que surgiram respostas diferentes, que respostas diferentes é que surgiram, o que é que nós estávamos a usar ou o que é que eles usaram como unidade de medida, e todos esses aspectos foram discutidos já na aula de matemática. Destacou também a questão de que quando nós temos a medida de uma grandeza, essa medida é sempre um valor aproximado. Portanto, todos estes aspectos já foram discutidos mais tarde na aula, mas as crianças tinham recolhido bastantes dados e, portanto, puderam, a partir do tal caderno de atividades, envolver-se na continuação, no aprofundamento da investigação que tinha sido iniciada no Largo de Jesus. Um outro aspecto que também suscitou imenso interesse foi esta investigação associada à anterior. Então, e se nós quiséssemos organizar
um espetáculo musical aqui neste lar, e o que acontece, quem conhece Setúbal sabe que, agora não sei, agora puseram relva, mas muitos espetáculos foram ali organizados naquele largo, até a queima das fitas do Politécnico de Setúbal. Portanto, aí a questão é, como é que a gente sabe? Mas afinal, quantas pessoas é que lá cabem? 1000 pessoas, 10.000, 20.000? E os miúdos primeiro começaram por identificar e justificar um número desse, a ordem de grandeza do número que, segundo eles, poderiam corresponder ao número de pessoas que cabiam, entre aspas, ali. E, portanto, cá temos outra vez a presença das conexões externas, no fundo, usar a matemática para resolver problemas da realidade. Temos aqui só exemplo de duas respostas, de 2 grupos. Portanto, há uma, no início, não é? Portanto, há um grupo que diz que 10.000, porque se num quadrado, naqueles quadrados que lá existiam, que cabem, nós usamos sempre o caber, embora saibamos que é uma expressão não muito correta, mas em termos informais a gente usa sempre quantas cabem e usamos ali também o caber. E eles disseram que naquele quadrado cabem 2 pessoas e, portanto, uma vez que tinham encontrado na investigação anterior que havia cerca de 3.168 quadrados, que provavelmente caberiam cerca de 6.500 pessoas. Também temos aqui outra resposta em que eles aí dizem mesmo um número rigoroso, porque também fizeram esta relação em cada mosaico daqueles cabem 2 pessoas e, portanto, acharam o dobro do número. Portanto, mais uma vez, todas estas questões depois foram sistematizadas em termos dos conhecimentos matemáticos envolvidos, sistematizados pela EMA, já não no Lar de Jesus, mas numa aula posterior, e surgiu depois uma outra investigação também decorrente da inicial e articulada com ela. Tem num metro quadrado, portanto, agora passando já das medidas não padronizadas para as medidas padronizadas, e num metro quadrado, quantas pessoas é que cabem? No fundo, isto indica-nos como é que nós sabemos num determinado recinto, se queremos fazer uma festa, organizar um grande espetáculo, quantas pessoas é que lá cabem? Temos de arranjar uma maneira de saber isso. E, portanto, surgiu já na sala de aula quantas pessoas é que cabem, entre aspas, no metro quadrado. Portanto, aí surge logo, passámos para as unidades de medida padronizadas, o que é isto do metro quadrado e como é que nós podemos desenhar um metro quadrado no chão. E aparece aqui não apenas as conexões externas, mas muito evidentes, não quer dizer que nas outras investigações não tivessem aparecido, mas aqui são mesmo mais evidentes as conexões internas, porque estamos a trabalhar os números, estamos a trabalhar as grandezas e estamos também a trabalhar a geometria. Para poder desenhar um quadrado no chão, eu tenho de saber algumas características do quadrado. E também, se calhar, preciso mobilizar alguns conhecimentos de educação visual. E, portanto, temos aqui as conexões internas e externas. A EMA, portanto, nós tínhamos material de desenho, tínhamos fita isoladora colorida. Aliás, esta imagem, a imagem não parece um quadrado, porque eu tirei de lado, não é? Mas é de facto um quadrado e os alunos tiveram de mobilizar as características de um quadrado para poder, de facto, desenhar um quadrado no chão da sala. Isto foi no chão da sala. E a seguir, a ideia era, mas quantos de nós é que cabem, entre aspas, dentro de um quadrado, de um metro quadrado? E colocaram-se dentro de um metro quadrado e se estiverem um pouquinho mais à larga, estas crianças cabiam, entre aspas, 6 crianças, e se estiverem muito apertadinhas, numa grande concentração, cabiam 9. E a partir daí já poderiam pensar, se estivessem num espetáculo musical, todos muito apertados e todos muito colados uns aos outros, cabiam com certeza mais do que se estivessem um pouquinho mais afastados. Esta foi uma atividade muito interessante e em que os alunos se envolveram e nós também. E, portanto, a partir daqui podemos saber esta medida
chama-se densidade. Depois fomos procurar informação, chama-se densidade ao número de pessoas por metro quadrado. E, portanto, a partir daqui poderíamos estimar, podíamos encontrar um valor aproximado do número de pessoas que poderiam estar no Lar de Jesus para um determinado espetáculo. E pronto, e temos outra vez as conexões internas, conexões externas, e a propósito destas investigações, as crianças, de facto, envolveram-se em aprendizagens mais associadas ao conhecimento e alguns conteúdos matemáticos, mas também puderam desenvolver capacidades matemáticas transversais, não só de resolução de problemas, raciocínio matemático, comunicação matemática. Portanto, eu aqui não destaquei, porque o meu foco era sobretudo a questão das conexões, mas aqui temos o desenvolvimento da comunicação matemática, de diferentes representações, etc. Estou mesmo a acabar. Portanto, em termos de considerações finais, eu depois tenho outras tarefas, mas parece-me que depois o objetivo não é ocupar o tempo todo. Portanto, a ideia é que, a propósito destas investigações, as crianças puderam relacionar a matemática com outras disciplinas. Eu pus só outra, mas são outras, com a História e Geografia de Portugal, com a educação visual, mas também com o património cultural material da cidade, portanto, conhecer o meio envolvente. Também... peço desculpa, posso interromper só para acrescentar uma coisa? Sim, com certeza, Emma. É que outra das coisas que também explorámos, não ficou registado, foi o facto do Convento de Jesus ter sido construído com a rocha da Arrábida, a brecha da Arrábida, que é única no mundo, não é? Sim, e também sim. fizemos a conexão com as ciências naturais. É verdade, E é com as rochas. verdade. Portanto, aqui não é com outra disciplina, foi de facto com outras disciplinas do currículo. Também envolveram-se em tarefas que foram muito desafiantes e muito desafiadoras para os alunos, e que de facto nos parece que apoiaram uma aprendizagem com sentido, e temos aqui articuladas tanto o conhecimento matemático como as diferentes capacidades matemáticas transversais. Também tiveram a oportunidade de relacionar novas aprendizagens, portanto, conhecimentos anteriores com novas aprendizagens. Houve necessidade de introduzir novas aprendizagens para realizar determinadas investigações, e também, e é importante, tiveram a oportunidade de construir socialmente o conhecimento através do discurso, da atividade, da interação, no contexto de tarefas que de facto tiveram muito sentido para eles e que os envolveram de uma forma interessante, em que estiveram interessados e também estiveram divertidos. Eu deixo aqui alguns desafios. Foi um desafio organizar todos os aspectos logísticos, irmos todos, e a EMA aqui teve um papel essencial, não é? Portanto, tivemos de conseguir organizar a visita de estudo, ir todos para o Lar de Jesus, termos a responsabilidade de ter aquelas crianças ali, etc. Também foi um grande desafio o tempo, a gestão tanto das crianças no Lar de Jesus como do tempo, o tempo naquela tarde que passámos lá, e também o tempo que foi necessário despender, mas que foi um investimento. Portanto, ao longo das várias aulas em que foram realizadas e foram aprofundadas as investigações iniciadas ao ar livre. Eu aqui destaquei a História e a Geografia, mas de facto também as ciências e também a educação visual. E o que é muito importante e que às vezes é difícil, mas eu acho que se consegue com trabalho colaborativo. Neste caso, eu não era uma professora da escola, mas acho que todo este trabalho, de maneira a apoiar a aprendizagem com compreensão das crianças, pode ser mais facilitado se nós desenvolvermos trabalho colaborativo nos vários contextos, nas nossas escolas, porque de facto conseguimos mais facilmente levar a cabo a nossa profissão de professor, e de maneira que as crianças aprendam
com compreensão. Isto são apenas, não vale a pena, o que é que eles gostaram mais, o que é que eles gostaram menos. Gostaram muito porque foram para o cruzeiro, gostaram muito porque andaram a correr, gostaram muito porque andaram ao ar livre, mas também há aqui uns que dizem que não gostaram muito, porque depois nós também tivemos a observar o convento, a simetria. Há aqui um que diz que não gostou assim muito porque tinha de ver os eixos de simetria. Pronto, não tem já aqui a ver só com esta parte que eu apresentei, mas gostaram e aprenderam e referem exatamente aprendizagens associadas às atividades que desenvolveram. Emma, quer acrescentar alguma coisa? Olha, professora, é assim, o feedback Será para a professora Fátima? o feedback deles foi, e na altura disse isso à Fátima, não é? Foi muito, muito bom. E eu tive continuidade com a turma no sexto ano, não é? Nós fizemos isto quando eles estavam no quinto, e efetivamente, em termos das aprendizagens, das competências desenvolvidas, notou-se significativamente o envolvimento nestas tarefas, a repercussão que teve o envolvimento neste tipo de tarefas. Na altura, fui até, pronto, recebi algumas críticas por estar a trabalhar conteúdos que não eram especificamente do quinto ano, não é? Mas o que é facto é que foi uma grande mais-valia, na altura conversámos sobre isso, não é? Mas foi uma grande mais-valia para o sexto ano, quando começámos a trabalhar por personalidade direta no sexto ano e escalas, aquilo para eles já foi assim, e portanto, efetivamente foi um trabalho muito gratificante e muito bom, pelo qual sou muito grata. E eles também. E eu também. Obrigada. Não sei agora se alguém quer levantar alguma questão, fazer algum comentário. Eu fiquei com uma coisa atravessada que foi: e se naquele dia não tivesse sol, como é que resolve? Qual era o plano B para a falta da sombra, Emma? Não, era uma época em que havia sol, não é? Por acaso, esse mês de maio estava um mês maravilhoso e nós planificámos assim de um dia para o outro, e arranjar transporte foi ir assim a correr para a junta de freguesia, pedir o transporte, foi assim um repente, e portanto, efetivamente estávamos confiantes que íamos ter a temperatura a nosso favor e o São Pedro ia ser nosso amigo. Ok. Por acaso não utilizaram a visão do Google Maps ou do Google Earth sobre a praça, pois não? Usámos para fazer, para trabalhar a questão das proporções, porque depois eu precisava de ter, até antecipadamente, precisávamos de ver o número de quadrados, portanto, tínhamos de preparar a tarefa, mas foi apenas para preparação e antecipação de algumas estratégias que poderiam surgir. Sim, sim, sim. E dificuldades. Não sei se alguém quer colocar mais alguma questão. Eu gostava de fazer um ou outro comentário e colocar a questão, ou pronto, para as colegas, para a Fátima e a Emma, se quiser complementar. Em primeiro lugar, queria dizer muito obrigada, porque é um fim de tarde muito relaxante estar aqui a ouvir coisas tão bonitas, que tornam as aprendizagens de matemática muito mais interessantes, com muito mais potencialidades para os nossos alunos do que quando estão só dentro da sala de aula a trabalhar de uma maneira toda muito mais árida, muito mais insípida, só na matemática, e portanto, muito obrigada por esta inspiração e por este mostrar as possibilidades que existem quando se investe. Depois queria realçar aqui uma coisa que me parece muito importante.
há sim uma espécie de uma crença mais ou menos generalizada de que quando se trabalham em conexões com o exterior, às vezes é para fazer assim umas coisas giras, fazer pronto, e que os alunos gostam muito, os alunos vão à rua, os alunos gostam de fazer estas coisas e tal, isto tem aqui umas aplicações, não é? Mas que isto é assim um bocadinho tipo marginal, ou que que não é a matemática a sério que eles têm que aprender, ou que é só para melhorar as atitudes, não é? Para ter que criar umas atitudes mais positivas dos alunos relativamente à matemática, uma melhor relação com a disciplina. Bom, e eu acho que vocês, portanto, os slides que a Fátima trouxe e que eu incentivava muito, não sei se já está previsto, se calhar já está previsto ou até já está feito, eu não conheço, mas perdão, incentivava muito à publicação e à partilha, que ficasse disponível para todos e, portanto, mostram claramente um conjunto de conhecimentos matemáticos que estão bem concretizados, bem explicitados e que deixam ficar inequivocamente patente que a realização destas tarefas, para além de mobilizar as energias, os interesses dos alunos, não é? Como ficou também patente, ou pelo menos da maior parte deles, também é lugar para aprender matemática. E eu acho que nós, quando trabalhamos em conexões, nunca podemos prescindir de mostrar, de dar conta de qual é que é a matemática que é aprendida e que são conceitos sérios, que não são brincadeiras e que são, portanto, que este tipo de atividades das conexões não ficam só no trabalho com aquilo que é capacidades matemáticas transversais, mas só isso já seria muito importante, mas também vão a fundo na possibilidade de trabalhar conhecimentos matemáticos. Eu penso que vocês, portanto, Fátima conseguiu aqui mostrar isso bem e acho que é algo que nós não podíamos prescindir. Não podemos prescindir, não devemos prescindir de mostrar essa faceta. Depois, queria perguntar, é preciso muita coragem para fazer conexões matemáticas em que se vai à rua, porque a rua é o lugar onde a gente tropeça no imprevisto com uma grande facilidade. E eu estou-me a lembrar, por exemplo, quando aqui há uns 3 anos fomos aqui com umas turmas de uma escola, aliás, 3 escolas, num autocarro cedido pela Câmara Municipal de Évora para o Cromlech, à procura da matemática no Cromlech dos Almendes. Uma das tarefas era encontrar o Cromlech mais pequenino e encontrar o Cromlech maior, portanto, as crianças tinham que decidir o que é isso do maior, ou é o mais alto, ou é o mais largo, portanto, tinham que começar por discutir isso, e eu mesmo para o mais pequenino, e depois procurá-lo no meio daqueles 100 cromlechs que lá estão, naqueles 100 meninos que lá estão, é uma obra que envolve algumas estratégias. É muito interessante. Mas de repente, umas crianças encontraram um assim deste tamanho, desta altura, e com este diâmetro, todo muito certinho, que era um pino de cimento que lá estava, não sei muito bem a fazer o quê, nem quem é que lá pôs. Aquele cimento rugoso, cinzento, igual à pedra, e que eles afirmavam que aquele era o menino mais pequenino, não é? E, portanto, foi um cabo dos trabalhos lidar com isto, porque eles não se convenciam que aquilo não era um menino, mas sim uma construção em cimento. E, portanto, isto é só uma coisa que parece uma anedota, mas há muito de imprevisto quando se está na sala de aula, e eu penso que muitos colegas evitam sair de dentro da sala de aula. Há muito imprevisto quando está na rua, muitos colegas evitam sair da sala de aula também por causa disso. Portanto, não sei como é que vocês como é que vocês veem esta questão, se surgiu ou não surgiu.
Depois das 3 tarefas que apresentaram, vou deixar aqui um desafiozito, uma provocaçãozita. Para mim, o último problema é que é mesmo um problema real, porque quando eu acho que é de uma natureza diferente dos outros 2. Eu adoro as 3 tarefas, não é? Portanto, não estou a fazer nenhuma crítica às tarefas, mas eu acho que estes contextos também nos desafiam a pensar o que é que afinal é um problema no âmbito das conexões. Saber a altura do cruzeiro é um problema? É uma curiosidade, não é? Agora, para mim dizer assim, eu quero fazer aqui um concerto, quantas pessoas é que cabem aqui, é uma situação que realmente pode ser real, pode-se colocar, é, como já se colocou para as fitas, para a queima das fitas e outros eventos, em que as crianças podem se colocar numa situação que problematizam ali naquele espaço, então temos que conhecer o espaço para poder dar solução. E, portanto, isto tem a ver com a dificuldade que às vezes é, nos contextos da realidade, encontrar problemas que sejam relevantes, né? Que sejam pertinentes e que não se tornem artificiais, e que possam realmente prestar-se o serviço de desocultar a tal matemática ou a relevância da matemática para os alunos. Portanto, adorei tudo o que mostraram e incentivava, ponto 4, a publicação. E agora me calo, que já falei de muito. Eu vou começar e depois isso a Emma acrescenta. Relativamente aos imprevistos, há sempre imprevistos, não é? Mas nós temos sempre aquela máxima, preparamos o melhor possível. É como na sala de aula, quando queremos explorar uma tarefa, nós preparamos o melhor possível. E por isso também estamos preparados melhor preparadas para lidar com o imprevisto e para tentar arranjar uma maneira. Portanto, aquela história das varas, as varas, eu andei à procura de varas suficientemente altas para poderem ser usadas como unidades de medida. E fui já não sei, acho que fui ao Aqui, ou uma coisa qualquer, comprar aquelas varas. O que não percebi, e só percebemos lá no contexto, é que de facto as varas eram tão altas e tão finas que não conseguiam ficar na posição vertical. Portanto, isso foi imprevisto. De qualquer forma, mesmo assim, depois os alunos andaram a tentar encontrar o que era isso da vertical mesmo assim conseguiram, a propósito disso, trabalhar alguns aspectos associados ao que é vertical, horizontal, perpendicular, etc. Isso foi um imprevisto, mas tínhamos na manga a questão da sombra e, de facto, como a Emma disse, o tempo estava muito bom e nós tivemos dúvidas, porque, como referiu a Emma, o trabalhar com a sombra era trabalhar com o conteúdo que lá está, não é exatamente do programa de 5º ano, mas achámos que valia o risco e que valia a experiência em si, e que iríamos fazer. A Emma teve algumas, como é que a Emma não teve, a Emma é uma pessoa super entusiasta, mas lembro-me de falar, Fátima, mas as minhas colegas de grupo e o que nós estamos a trabalhar na matemática, se calhar não é, portanto há todo essas questões com que é preciso lidar, não é? Porque as pessoas não são professoras numa escola sozinha, há um grupo, há um conjunto de compromissos, mas também há uma margem de liberdade que eu acho que o professor sempre consegue. Isto relativamente aos imprevistos, portanto, também planificamos, fomos ao sítio para perceber como é que aquilo estava, o que é que podíamos fazer. A segunda questão, Paula, esta era a primeira dos imprevistos. A questão do verdadeiro problema. Não, antes disso, a questão da matemática, a tua apresentação que explicitou a matemática, o conhecimento matemático,
para além Sim, das capacidades, que foi, porque eu também fui sensível a isso, fizeste uma exposição em que foi perceptível que conhecimentos matemáticos, exatamente, porque há sempre esse risco de fazermos um brilharete, umas coisas giras, claro, engraçadas e que é bonito e que fica bem, mas de facto temos de perceber o que é que as crianças aprendem ao serem envolvidas naquele tipo de atividades e, portanto, isso nós tivemos essa preocupação no real. E depois eu aqui na apresentação também tentei sempre fazer o balançar que capacidades estão a ser desenvolvidas, mas também quais os conhecimentos matemáticos que estão aqui envolvidos e a questão, muitas vezes, a questão das grandezas, todo o trabalho em torno das grandezas, a medida de uma grandeza, do que é estimar, são aspectos que são aspectos críticos, muitas vezes, tanto no primeiro como no segundo ciclo. O lidar com as grandezas, o lidar com estimar uma grandeza, e, portanto, estas tarefas também tiveram esse objetivo de desenvolver aprendizagens associadas ao que é medir uma grandeza e o que é estimar uma grandeza. Emma, quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que disse tudo e efetivamente e conseguirem comparar, não é? E conseguirem estimar e efetivamente isso foi possível verificar essa progressão nos miúdos, de uma forma divertida, lá está, não é? E a professora não referiu aqui, mas eles também fizeram uma série de tarefas ligadas aos padrões, mais na parte da geometria, e que também foi muito, muito interessante a reprodução, por exemplo, dos mosaicos, que eles tinham o papel ponteado e fizeram reprodução de mosaicos, também foi muito, apesar de não ter sido aqui apresentado, mas também foi muito, muito interessante ver essa capacidade de abstração, não é? Porque eles observaram lá, não tiraram fotografias, não é? E depois já tiveram que trabalhar através da memória para reproduzir aquilo que tinham visto lá e portanto, desculpe professora estar aqui a acrescentar isto, mas realmente foi assim uma tarefa, essa parte da tarefa também foi muito, muito interessante ver que eles tinham tido essa capacidade de abstração. Sim, isto foi, como a Emma disse, tive de escolher aqui estas três investigações, estes três problemas, mas de facto fizemos muitas outras coisas também com geometria, com padrões, com questões de simetria também. Eu gostava de dar só uma palavrinha. Boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, dar os parabéns, porque realmente é preciso coragem para ir para a rua trabalhar a matemática com as crianças, porque lá está, tem que se trazer aprendizagens e realmente surgem os imprevistos e pode não correr como realmente tínhamos previsto. Quero também referir outra coisa, também trabalhar um fio ao cabo no fim, os arredondamentos, e os arredondamentos também é muito importante, porque vejo que às vezes as têm muita dificuldade também nos arredondamentos. E eles acabaram também por trabalhar um bocadinho os arredondamentos, né? Quando foi ali nos valores, no fim, aproximadamente quantas pessoas daria à volta de 8.000 já não me recordo muito bem o número que lá estava, 8.000 e qualquer coisa, mas poderia-se ficar ali mais ou menos do outro valor, né? Porque eles estavam ali a tentar chegar aos arredondamentos. Né? E os arredondamentos é uma coisa que também se podia até trabalhar mais também nestas coisas, porque também acaba por se trabalhar tudo, né? E pronto, só queria dar os parabéns e gostei muito. Obrigada. É só dizer que foi um dos aspectos com que os alunos tiveram de lidar, foi com o facto de nenhuma destas investigações, problemas, o que queiramos chamar, conduzia a um resultado único e não é? Porque eles conseguiram, de facto, uns encontraram um valor aproximado, outros encontraram outro valor aproximado e, portanto, a Emma e nós tivemos de lidar com o facto de nenhuma destas investigações conduziu a um resultado incorreto e todos, de facto, são valores aproximados e o objetivo aqui era lidar com esses valores aproximados e o que nós queríamos era só ter
um valor aproximado, e era o que fazia sentido, não é? Quando estamos a trabalhar com este tipo de problemas associados a estas grandezas. Muito obrigada, Fátima, muito obrigada pela colaboração da EMA também, obrigada pela presença de todos, de todas e do Alexandre, agora sim. E, bom, aproveitar para... Vou parar a gravação, que entretanto já não nos interessa.